Olá, hoje daremos continuidade à playlist de 2 Samuel, do capítulo 11 ao capítulo 15. O capítulo 11 de 2 Samuel vem relatar a queda moral do rei Davi, mostrando como um pecado leva a outro, quando não há arrependimento imediato. Nos primeiros versos, vemos que Davi abandona sua responsabilidade de guerra, pois, durante a guerra, ele prefere ficar em casa, enquanto apenas os soldados lutam. Algo que não era comum naquela época, já que os reis deveriam ir para a guerra. E é dito que, enquanto os homens de Davi estavam em guerra e ele estava em sua casa, ele, do alto de sua casa, pelo terraço de seu palácio, ele vê uma mulher muito bonita se banhando. Ele investiga e descobre que essa mulher é esposa de Urias, um de seus soldados mais valentes. E aqui vemos um pecado que Davi cometerá, pois ele manda buscar aquela mulher e se deita com ela. E essa mulher fica grávida. Davi, o rei Davi, preocupado do povo descobrir, planeja um meio de Urias pensar que aquele filho é dele. E como ele faz isso? É dito que Urias estava na guerra e quando ele volta, Davi o aconselha a ir para casa, para ficar com a sua esposa. Daí então, ele pensaria que o filho seria dele, pois eles teriam relação. Mas Urias se nega a ficar em sua casa quando volta da guerra, pois a batalha ainda não havia terminado. Parte de seus homens ficaram na guerra e ele tinha a responsabilidade também de proteger o rei. E achava injusto, incorreto ir para com a sua esposa enquanto seus homens estavam em guerra. E por isso Urias diz que, enquanto houver guerra, ele não se deitaria com a sua esposa. Dito isso, Davi, com medo, preocupado de que todos descubram a verdade, planeja matar o seu servo fiel, Urias. Davi, então, escreve uma carta para Joabe, o comandante, ordenando que Urias seja colocado na frente da batalha, que os soldados recuem e então Urias será morto pelo inimigo. E dessa maneira Urias foi morto. Davi toma a esposa de Urias para si, e o capítulo termina dizendo que isso desagradou a Deus. O capítulo 12 vem dizer que Deus muito desagradou da atitude do pecado de Davi. Por isso, ele envia o profeta Natã para confrontar o rei e diz uma parábola ao rei Davi. Natã conta a Davi uma história. Um homem rico tinha muitas ovelhas. Um homem pobre tinha apenas uma cordeirinha, que era como parte da família. O rico, para receber uma visita, toma a única ovelha do pobre e a mata. Davi, ao ouvir isso, fica indignado e declara: o homem que fez isso merece a morte. Sem perceber, Davi estava julgando a si mesmo. Natã diz então: tu és esse homem. E então Davi se lembra de tudo o que Deus lhe deu, o reino, as vitórias, a proteção, a casa real, e mesmo assim ele tomou a única esposa de Urias. E Natã anuncia o juízo de Deus. Deus diz que a espada nunca se afastaria da casa de Davi.
o mal surgiria dentro da própria família e que esse pecado secreto teria consequências públicas. Davi então se arrepende amargamente. E Deus perdoa o seu pecado. Porém, Deus diz que, mesmo perdoando o seu pecado, ele terá que sofrer as consequências. E ele disse também que o fruto desse adultério, a criança, ficaria doente e iria morrer. Então, após 9 meses, e o menino finalmente nasceu, ele adoece e Davi começa a jejuar, e a chorar e a orar pelo menino por 7 dias. E então finalmente a criança morre. Então Davi se levanta e sem luto continua a sua vida. E os sacerdotes e homens daquela época acham estranho, porque enquanto o menino estava doente, ele jejuava e orava e chorava. Mas depois que o menino morreu, ele fingiu que nada aconteceu. E Davi então responde que, enquanto o menino vivia, ele tinha esperança de Deus mudar a sua sentença. Mas agora que o menino morreu, já não há mais nada a ser feito. Vemos aqui, então, de certa maneira, uma crítica ao luto. Pois hoje em dia é muito comum, após uma pessoa morrer, gastar-se muito dinheiro com roupas para o defunto, etc, etc. Mas não foi isso que Davi fez, pois ele respondeu: o menino já está morto. De mais nada adianta eu fazer por ele. No capítulo 13, vemos um conflito familiar. Tudo começa quando Aminon, o filho mais velho do rei Davi, se apaixona obsessivamente por sua meia-irmã, chamada Tamar. E esta era irmã legítima de Absalão, que terá um papel fundamental nos próximos capítulos também. É dito que Tamar, a irmã, era virgem e que a lei de Deus proibia tal tipo de relação entre irmãos. Aminon, filho mais velho do rei, fica doente por desejar algo que não podia ter. Pede conselho então ao seu amigo, e esse amigo o sugere que ele finja que está doente e peça a Tamar para que cuide dele em sua residência. E isso sucede. Tamar vai para a casa de Aminon cuidar dele e Aminon a estupra. E é dito que Tamar sofreu muito por isso e contou a Absalão, seu irmão. E o rei Davi também ficou sabendo. Porém, o rei Davi nada fez, pois Davi amava o seu filho Aminon. E por conta disso, por conta de Davi ter omitido tal pecado, Absalão planeja matar o próprio pai e também o seu irmão Aminon e todos que se opusessem contra ele. E 2 anos após o ocorrido, Absalão consegue arquitetar um plano. Ele planeja uma festa. E enquanto Aminon está bêbado, os servos de Absalão o matam. Aminon morre e os outros filhos do rei fogem. O rei Davi sofre muito por isso e Absalão ele foge para outra cidade e fica escondido por 3 anos. E é dito que Davi chorou pela morte de Aminon, mas já tendo este falecido, muito se angustiava pelo seu filho que ainda estava vivo, Absalão. E é assim que o capítulo 13 termina, com uma família destruída, um reino que começava a entrar em crise e tudo
por consequência do pecado de Davi que vimos nos capítulos anteriores, porque ele se envolveu com uma mulher casada. O capítulo 14 vem contar sobre a reconciliação de Davi com seu filho Absalão. Absalão retorna à cidade, porque Davi permite, porém Davi não o vê. Absalão fica morando na cidade em um local afastado. Ele vive assim durante 2 anos. E somente após 2 anos que Absalão se encontra presencialmente com seu pai Davi e ambos fazem as pazes. O texto também menciona quão grande era a beleza de Absalão, que também é considerado como sendo um dos homens mais bonitos que já existiram. Mas vale ressaltar que Absalão não estava arrependido, não exatamente pela morte de Aminon, pois o que ele fez era justo, era correto pela lei da época. Davi omitiu a morte de Aminon quando esse estuprou Tamar. O que Absalão fez foi cumprir o que estava na lei. Mas este não era o problema de Absalão. O problema dele é que ele era mau de coração e não tinha Deus. Absalão tinha muita beleza, muita inteligência. Pode-se dizer que Absalão era um homem perfeito, mas lhe faltava algo. E era Deus. O capítulo 15 vem dizer que, após um tempo, Absalão, filho de Davi, começa a planejar tomar o reino para si. Ele providencia carros, cavalos e 50 homens para acompanhá-lo, passando a se exibir diante do povo como alguém importante. E Absalão se coloca perto da porta da cidade, lugar onde as pessoas iam buscar justiça. Quando alguém vinha falar com o rei, Absalão perguntava de qual tribo era a pessoa e dizia que a causa da pessoa era justa, era correta, porém que o rei não estava disposto a ouvir ninguém. Então ele afirmava que, se ele fosse juiz em Israel, se ele fosse o rei, faria justiça a todos. E dessa maneira, Absalão roubava o coração do povo, fingindo humildade e proximidade, chegando a abraçar e beijar as pessoas. E após 4 anos, Absalão pede permissão a Davi para ir à cidade de Hebrom, alegando que precisava cumprir um voto a Deus, uma promessa a Deus. Porém, isso era parte do plano, pois ele não vai sozinho, e sim com 200 pessoas, 200 homens que o texto enfatiza que não sabiam de nada dos planos de Absalão. Apenas eram homens, servos de Davi, que estavam acompanhando Absalão. E Absalão envia mensageiros por todas as tribos para proclamar que, quando soasse a trombeta, Absalão seria rei em Hebrom, e todos comemorariam. Além disso, Absalão chama Aitofel. Quem era Aitofel? Era o melhor conselheiro de guerra de Davi, um homem muitíssimo respeitado. E quando Davi fica sabendo da notícia, ele, juntamente com seus homens, fogem da cidade para evitar que Absalão, voltando para Jerusalém, para Israel, destrua a cidade. E é dito que ficaram para trás 10 concubinas de Davi, 10 mulheres, esposas secundárias de Davi, tomando conta do palácio. E nisso também, após refletir por um tempo, Davi escolhe um de seus homens de confiança e pede para que voltem
para Jerusalém e fingir que estão do lado de Absalão, pois esses homens serviriam de espias, de espiões para Davi, e contaria a Davi tudo o que Absalão planejasse fazer. E aqui concluímos mais um vídeo da série de 2 Samuel.